nós teremos uma convidada muito especial que é a Amanda Martins. E aí, Amanda? Boa noite, Fer. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, tudo bem? Tudo bem? Delícia, linda você. Correria hoje, mas eis-me aqui. Correria. Eu estava dando aula para os meus alunos e encerrei 10 para as 8 e já me conectei aqui de novo. E aí, isso Ai, aí. que delícia, que delícia, que delícia. Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Parabéns por mais essa semana. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, né? Sou fã de carteirinha, uma querida. E eu tô em êxtase, muito, muito, muito lisonjeada pelo convite. Eu estou feliz de te receber aqui. Fazia tempo que eu não te recebia. Estou muito feliz. Eu ia pegar meu fone de ouvido, mas eu acho que não está dando eco, não. Tá dando? Não, aqui para mim não. Não tá dando, Um não. pouquinho só, um pouquinho de retorno. Me dá um minuto, então. Tá. Voltei. Acho que agora vai ficar melhor, né? Ah, agora eu tô te ouvindo melhor. Eu tava gritando também, eu acho que porque eu tava dando aula, eu empolguei, vou falar mais baixo. Amanda, Não, tá ótimo. eu estou muito feliz de te receber aqui. Fazia tempo que a gente não fazia live juntas. É sempre bom Verdade. conversar com você, então estou bem feliz de te receber. Para a gente começar aqui, eu vou me apresentar para os seus seguidores que ainda não me conhecem e depois vocês se apresentam, tá? Ok. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cruz, eu sou advogada criminalista e eu atuo quase que exclusivamente na parte de execução penal, ou seja, eu ajudo aquelas pessoas que já foram condenadas. Esse ano completo aí 5 anos de advocacia na área criminal, fora os meus 2 anos de estágio na Defensoria Pública, enfim. E estamos aí. E você, Amanda, se apresente aí para os meus seguidores. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Martins, sou advogada criminalista aqui no sudeste do estado do Pará. Eu atuo mais no processo de conhecimento, no júri, no tribunal de júri, no processo de conhecimento. Tenho vários processos de execução criminal, mas o meu foco, né, a minha carga, minha cartela de cliente maior é no processo de execução e nos tribunais. Eu sou professora de processo penal e direito constitucional na universidade e tenho um escritório físico aqui, minha advocacia muito, assim, quase que 100% no contencioso. Então, por isso que é esse corre, né? Às vezes as pessoas pensam bem assim, mas não é mais tranquilo, tá? Mas a minha, ela é essencialmente no contencioso, né? Então, tem muita audiência, tem muito atendimento, tem muito contato com o cliente. Entendi. Na parte de execução penal também, a diferença que eu posso comparar, né, eu que atuo mais na parte de execução, é que sim, tem muito contato, que a gente tem que estar ali diretamente dando uma Exatamente, assistência, atenção para as pessoas exatamente. que estão presas, né, para os familiares, mas é muito mais objetivo, penso eu. Exceto as situações que seu cliente cometeu uma falta, que você Sim, vai ter que sim. elaborar a defesa e tal, o resto é muito mais objetivo, né, para você trabalhar. Essa é a diferença aí também. É, A gente escolheu, para quem estava perguntando aqui do tema, hoje conversar sobre gestão de escritório, né? Quando a gente está lá na faculdade, que a gente sai, a faculdade não nos ensina várias coisas e uma delas que ela não ensina é sobre gestão de escritório. Então a gente não sabe como administrar um escritório, precificar contrato, se está dando lucro, se não está dando lucro, como que vai organizar a questão dos clientes ativos, possíveis clientes, enfim. E aí, por a gente não entender essa questão da gestão do escritório, a gente acaba não entendendo como administrar o escritório, logo surge aquela sensação de fracasso, de que a gente não vai dar conta e tudo mais. Amanda, para a gente começar, você conseguiria pontuar basicamente o que é a gestão de escritório e quais são os maiores erros que você encara que o advogado comete ao não saber o que é gestão de escritório? é um assunto delicado, né? É um ponto muito sensível. Eu costumo dizer que é um tema desconfortável. A gente não gosta da palavra. A palavra gestão parece que passa uma coisa muito engessada, parece que tira a gente da área do direito, não é verdade? Eu não Uhum. gosto de falar sobre isso porque eu sou advogada. E é um erro que já vem aí desde a faculdade, mas eu acho que é um erro mais nosso. Eu vou fazer direito, eu não gosto de cálculo, eu não gosto disso, e a gente esquece, tira do nosso pensamento, do nosso consciente,
que a nossa advocacia é uma empresa, é um negócio. Já começa por aí, é um negócio. E eu vejo as pessoas falarem sobre pontos que fazem parte do processo de gestão da advocacia, mas não visualizam isso como dentro da gestão. Eu vejo as pessoas falarem de marketing, marketing está dentro do processo de gestão da advocacia. Eu vejo as pessoas falarem de venda, venda está dentro do processo de gestão da advocacia, mas eu já colocaria ela num segundo momento, que seria o comercial da advocacia, a venda, o converter, fechar, prospectar, né? Então, a gente entra na prospecção do cliente. Então, tudo isso faz parte do processo de gestão. O que seria basicamente a gestão? Eu entender qual é o meu lugar na advocacia, quanto minha advocacia custa, não é verdade? Para eu poder precificar essa advocacia, eu saber quanto que custa a minha hora de trabalho, o que envolve isso, para eu poder saber onde que está esse cliente que vai custear essa advocacia. Então, independente de eu ter um escritório físico ou não, porque eu acho que o maior erro que eu vejo hoje são alguns... Assim, eu percebo às vezes muitas falas, muitas lives, conversando com bastante gente, até mesmo mais na internet. Minha advocacia não gasta nada, eu não tenho escritório físico, eu não tenho estrutura física. Eu trabalho em casa. Eu trabalho em casa. Sim, mas a sua internet, o seu tempo, não é verdade? A sua hora de trabalho, o que você gasta para você se atualizar, se manter informado, não é verdade? O seu tempo de estudo, o seu deslocamento, o seu café, a sua impressão, o escanear. Tudo isso você precisa monetizar, você precisa transformar isso em valores, seja de tempo, seja de dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Mas você precisa ter, que seja numa planilha, que seja anotado, que não importa, mas você precisa saber o que é custo, você precisa saber o que é despesa, para você compor sua hora de trabalho. E você não cobrar o valor dos seus honorários porque o coleguinha cobra tanto. Né? Não importa, porque o valor que o coleguinha gasta para advogar é um valor, é do coleguinha. O seu valor é outro valor. Isso é um dos primeiros pontos. As pessoas cobrarem o valor do honorário, estabelecer um valor de honorário sem entender o que compõe aquele valor. Quais são os custos do escritório? Né? Ou não vamos nem colocar do escritório, mas da advocacia, né? Porque a pessoa pode advogar home office. A pandemia trouxe isso pra gente, essa realidade, né? Que é possível você trabalhar da sua casa, mas não significa que você não tem um custo, não é verdade? A sua advocacia, você tem um custo, você se desloca, você precisa... eu tenho muito, ando muito, mas na execução você vai muito à casa penal. Você vai muito à casa penal, você vai ao fórum, mesmo que o processo seja pelo CIEU, não é verdade? Eu vi você despachando esses dias um processo que ainda é físico, não era? Você falou assim, olha, eu ainda tenho processo físico ainda, né? Ainda tenho esse remanescente. Então, isso é deslocamento. Eu tive um cliente que mandou mensagem para mim hoje, quando que você vai à casa penal de novo? Então, você tem contato com o cliente, você sai, você demanda tempo. Acho que outro ponto que se peca muito é a gestão do tempo. Você gestar esse tempo. Que as pessoas são muito ocupadas e pouco produtivas. Não é verdade? Porque as coisas se misturam muito na advocacia. Aquele horário que você está fazendo audiência, atender o cliente, quantos atendimentos isso demandam. E aí você tem que voltar naquela composição de custo que eu falei no início. Você precisa entender, e aí é muito legal, o seu curso é muito bacana, porque você desmistifica esse procedimento da execução, né? Por exemplo, geralmente na execução eu vou ter quantos atos? Eu tenho esse ato, esse, lógico, que não dá para você prever se ele vai ter uma falta grave, na verdade, na casa penal. Eu tive essa semana 2 clientes que tiveram falta grave. Tá previsto? Não tá previsto. Não. Tem como eu saber? Não tem como eu saber. Mas, em regra, você sabe desdobrar o andamento da execução, não é verdade? Progressão de regime e tal. Então, quando você tem esse desdobramento, você consegue fazer uma provisão, não é verdade? E uma previsão. São duas coisas. A previsão de serviço e a provisão de mais ou menos quanto aquilo vai custar. E aí você não erra tanto, porque a gente não é impecável, não é verdade, na composição dos honorários. Mesmo a gente fazendo uma matemática
E por que que a gente bate muito nisso? Eu bato muito nisso. Porque você vai precisar pagar um sistema de gestão. Ah, mas eu tenho poucos processos. Bacana, dá para fazer por uma planilha, muito simples. Mas tomara que você tenha 500 processos, Que 800 daí vai ter que processos. precisar de um programa para Aí você gestão no vai seu precisar de um escritório. programa de gestão, porque você vai crescer tanto que não vai dar para você ficar entrando em todos os processos manualmente, não é verdade, Fernanda? Para Com ficar certeza. olhando. Não vai dar para você estar lá no teu escritório e atender o telefone o tempo todo para o seu cliente e responder ele o tempo todo, não é verdade? Com Não, eu quero certeza. eu mesma responder todos os meus clientes. Não, eu desejo que você tenha tantos processos que você precise pagar uma secretária ou um secretário, ter um estagiário, não é verdade? E Com tudo certeza. isso você consegue fazer se você souber gestar, administrar a sua O seu advocacia, escritório. entendendo quanto custa. Desses pontos que você falou, né, a gente então pode dividir em três assuntos. Primeiro, o que que eu queria comentar aqui também, né? Você falou a respeito da gente entender quanto é que custa o nosso trabalho. E aqui eu estou falando do trabalho independente do local que você trabalha. Se você trabalha em casa, se você tem um espaço físico, a gente precisa entender como monetizar isso. Como eu geralmente faço aqui na gestão do meu escritório. A gente precisa colocar no papel o quê? Quais são os meus custos mensais? Então, por exemplo, eu coloco lá na planilha IPTU. Você trabalha da sua casa, você vai colocar o IPTU da sua casa. Você tem um escritório, o IPTU do seu escritório. Bom, tem uma faxineira 3 vezes ao mês, toda semana. Aí você coloca os custos disso. Internet, energia, impressora, enfim. Você vai colocar todos os seus custos mensais. Beleza, deu 10 mil reais meus custos mensais. Estou fazendo só uma conta aqui para a gente facilitar. Eu trabalho 8 horas por dia. Então, a gente pega o valor dos custos, divide, então são 8 horas por dia, 40 horas semanais. E a gente faz as contas aí para dividir qual que é o valor da nossa hora. Então, veja só, eu vou elaborar um recurso de apelação. Vamos supor que a minha hora deu aí R$ 500. Estou só fazendo uma conta aqui, gente, Uhum. porque, né, para a gente conseguir pensar. Vamos supor que fazendo isso, meu custo total dividido pela quantidade de horas que eu trabalho por mês, né? Deu aí que a minha hora é R$ 500. Se eu vou fazer um recurso de apelação, por exemplo, e que eu gasto 3 dias para fazer esse recurso de apelação, eu tenho que calcular os 3 dias aí, considerando, né, 8 horas que eu trabalho por dia só nesse processo. Aí você faz aí 3 vezes 8, 24, 24 vezes 500 horas. Isso significa que, no mínimo, para aquele recurso de apelação que você vai fazer, para aquela atuação, você tem que cobrar, no mínimo, aquele valor para poder compensar os seus custos com o escritório, senão você não vai conseguir se manter. Faz sentido, Amanda? Como é que você faz essa questão da Faz, monetização aí no seu faz. escritório? Faz total sentido. Acho que a maior preocupação é a instabilidade financeira da advocacia, porque você não sabe o que vai entrar, não é verdade? E às Perfeito. vezes o que você recebe de um procedimento, por que eu vou falar um procedimento? Porque às vezes você não fechou o processo inteiro, você fechou um ato, né? Então você fecha um procedimento, um ato processual, ou um processo inteiro. E às vezes você já recebeu o valor do honorário daquele processo inteiro, né? E você ficou com o processo. Então é comer o pão que já foi pago e você fica com aquele processo. Então, quando você faz gestão, a necessidade de você calcular o valor da sua hora é justamente para você ter dinheiro em caixa. Porque pode ter um mês que você não receba. E aí você também não vai precisar tirar do seu bolso para custear a sua advocacia. Então, você precisa ter um valor da sua hora de trabalho e dividir o que é custo fixo, do que é custo variável também, do que é despesa, né? A gente tem que ter uma noção do que é variável, porque você compõe, mas ele oscila, né? Ele flutua aquele valor. Tanto para você compor o valor que você vai cobrar para o seu cliente de processo, quanto para você ter uma noção de quanto você cobra de consulta, se você vai cobrar consulta. Não vou entrar no mérito se deve ou não cobrar, porque senão a gente vai entrar Uhum. numa polêmica aí da internet, né? Cobra consulta ou não cobra consulta? O seu trabalho não vale nada, o seu trabalho vale menos. Mas para você ter uma noção de quanto custa e quanto tempo demora. Quanto que você vai cobrar para analisar um processo? Quanto tempo? Isso que você falou, do tempo que você leva para fazer um recurso, o tempo que você leva para qualquer coisa, para despachar,
Isso é tempo de trabalho, porque o advogado, ele trabalha fazendo isso, ele trabalha escrevendo, ele trabalha produzindo algo, né, Uhum. intelectualmente falando. Então, esse é o valor do seu trabalho, independente se você tem uma estrutura física ou não, não importa. Ah, mas eu não tenho papel, mas você escaneia. É o teu tempo. E isso, ele vai ser composto, lógico, por uma série de fatores. A tua experiência, não é verdade? A sua experiência Uhum. conta. Esquecer o coleguinha, a concorrência. Concorre com você quem está no mesmo nível que você, quem está no mesmo patamar que você. Né? Essa é a preocupação. A concorrência ela deve servir para estimular você, não para fazer parâmetro do valor do seu honorário. Sim. Uma outra coisa muito importante é a divisão, né? Você ter um prolabore, né, na sua advocacia, ou você fazer uma divisão dos honorários, ter um valor que é do escritório, um valor que é da advocacia. Por quê? Porque senão você tem que tirar do seu bolso. Então, separar pessoa jurídica de pessoa física, ainda que você não tenha um CNPJ, é importante, né? Sim, Eu não separar tenho o CNPJ. escritório da advogada que está ali Exatamente, por trás. exatamente. Separa você da sua advocacia. O que vem para o seu bolso, o que vai para o bolso da sua advocacia. Por quê? Porque vai ter um mês, entendeu? E aí a sua advocacia se paga todo mês. Todo mês a sua advocacia se paga. Paga o aluguel do seu escritório, paga a secretária, paga sistema de gestão, paga a internet, Às paga vezes o IPTU. tráfego, o Google Ads, Sim, paga tudo. O que você impulsionamento vai nas suas redes gastar sociais, com. tudo. Exatamente. O que vai. Porque olha só, como você falou, paga Google Ads, paga impulsionamento, tudo isso são ferramentas para a gestão. Então, tudo isso é braço de dentro da gestão. Então, tem que ter gestão de pessoas, tem que ter gestão de tempo, tem que ter gestão de marketing, tem que ter gestão de arquivo, tem que ter gestão de processo, né? Tudo isso compõe o administrar a sua advocacia. Então, você tem que ter uma cabeça de empresário, você tem que ter uma cabeça de dono da sua advocacia, não é só sentar e fazer a petição. Porque, olha só, você prospecta aquele cliente. Se você também só coloca processo para dentro, eu vou lá, vou fazer um Google Ads, tá? Todo mundo agora, né? Vamos fazer o Google Ads. Então, vamos fazer o Google Ads. Campanha. E aí, você está colocando cliente para dentro da sua advocacia, você está chamando. E o Mas você não está operacional disso? administrando. Não, e o operacional disso? Como que você vai administrar? Como que você vai dar conta dessa demanda? Como que você vai fazer isso? Qual vai ser a estratégia? Quem vai fazer? Quem vai peticionar? Quem vai fazer audiência? Quem vai atender esse cliente? Quem vai converter? Porque você está trazendo o cliente, mas você está convertendo? Porque uma das coisas dentro da gestão que daí fica entre gestão e operacional, é a venda, é essa conversão. Como que você faz essa conversão? Quem faz ela para você? É você? É você que atende? Ou é outra pessoa que vai fazer essa conversão? Entendeu? E nessa conversão você tem que entender da prospecção, porque você tem que entender do cliente que vê qual é a dor desse cliente e saber quanto que custa o teu operacional para compor o valor desse honorário que fica bem ali Uhum. no meio entre você prospectar esse cliente pelo Google Ads e o operacionalizar esse cliente dentro do seu escritório ou da sua advocacia, seja ela onde for, na sua casa ou num espaço físico. Essa questão que você falou de vai entrando cliente, você se perde, né? Recentemente eu fiz uma aula, né, sobre gestão de escritório. Essa aula está lá disponível no meu YouTube. E eu falei, olha, se você é jovem advogado, está começando agora, não tem muitos clientes, aí eu passei uma dica. Eu falei, por meio do Excel, você consegue fazer uma simples gestão do seu escritório. Daí, Faz. nessa tabela do Excel, eu orientei eles fazerem uma seguinte divisão. Você tem do lado de cá uma coluna de clientes ativos, do lado de cá possíveis clientes e do lado de cá clientes encerrados, clientes inadimplentes. Por que é interessante a gente fazer essa divisão? Acontece muito, e eu acompanhando meus alunos de perto, eu percebo isso, Amanda, o seguinte, vai lá, 10 clientes te procuram, por exemplo, pelo WhatsApp, e de repente você se perde nas conversas. E você não sabe se aquele pretenso cliente que chegou até você deu certo, qual que foi o último contato que você teve com ele. Então, qual que é a ideia? Na planilha, né, você colocar aqui possíveis clientes, você coloca lá, Amanda me procurou na data de hoje. Aí eu pego e vou lá e conversei com a Amanda e dei as orientações, fiz consulta. Beleza, ela falou que vai pensar sobre o contrato, me falou que até o final da semana pensa. Aí eu coloco lá na planilha, ó,
até o dia 31 de janeiro ela vai me falar sobre o contrato. Aí eu sei qual que é a triagem que esse possível cliente passou. No dia 31 de janeiro eu volto lá e falo, Amanda, e aí, você decidiu sobre o contrato? Eu tô aqui agendando os atendimentos da semana, viu? Se você quiser, eu agendo seu marido. É isso, você tem um controle para saber se o cliente passou pelo escritório, você administrou bem esse possível cliente e se no final você converteu. Porque se você não faz esse controle, você fez a consulta ali, depois você esqueceu, passou 10 dias, esse cliente já contratou até outro profissional e você não está nem vendo. Então, essa é a Exatamente. importância de você ter um controle dos clientes que estão passando no seu escritório. A questão de dividir clientes ativos e clientes encerrados ou inadimplentes é porque eu gosto de criar uma lista de transmissão no WhatsApp para sempre alimentando o contato com esses clientes. Os clientes ativos, claro, tem um sistema que avisa do andamento do processo, dá um retorno e tudo mais, mas os clientes que já se encerraram comigo, seja porque cumpriu todo o cronograma, todo o contrato, ou porque a gente encerrou por pagamento, eu continuo alimentando, mandando conteúdos para o cliente sempre se lembrar de mim. Então, é Eu muito legal faço. essa questão da gestão. Eu faço lá no escritório, é uma planilha, eu estava até procurando aqui, porque eu tenho no escritório, tenho no celular, perdão, uma planilha de CRM. Esqueci agora eu não sei pronunciar lá, que é uma sigla de três palavras que compõem lá em inglês. O que é essa planilha de CRM? Ela é justamente do atendimento, ela caminha junto com o sistema de gestão. E por que isso? Ah, mas é muito manual, porque o sistema de gestão ele é fechado, a planilha ele é aberta, você tem uma visão maior. Então, todo mundo que chega até a minha advocacia tem lá aquelas perguntas básicas por onde que chegou, para a gente saber o que está funcionando, se é a placa do escritório, se é ad, se é Instagram, se é indicação de cliente, contato, endereço, e aí tem o status daquele cliente. Então, todo mundo que chega no escritório, se chegar 10 pessoas, 30 pessoas no escritório, ele passa por essa triagem, vai ter essa informação e vai ser alimentado o sistema de gestão, é óbvio. O sistema de gestão vai andar quem é cliente. Mas tem pessoas que só chegam até a recepção, tem pessoas que só chegam até um atendimento, tem pessoas que convertem. Então, tem aqueles que também já são clientes e procuram por uma outra situação, um novo processo. Aquele mesmo cliente, ele te contrata uma segunda vez, entendeu? Só um minutinho, tá na mochila, Iris, aqui dentro. Eles contratam uma segunda vez para um outro processo. Você entendeu? Você vende para o seu mesmo cliente, você sabe qual é a dor dele, e aí você consegue converter um novo contrato de honorários, que muitas vezes você vai tentar vender para um novo cliente, sendo que vender para o teu mesmo cliente é mais barato. Olha só, você não precisa conquistar o Porque ele cliente. já conhece Você já você, tem, ele já ele já confia no seu conhece você, trabalho. exatamente. Que seria aquela questão da prova. Vou colocar aqui o carregador. Estão me ouvindo? Continua me ouvindo? Estamos. Uhum. Vou tirar aqui para colocar o carregador. E aí, o que acontece? Quando você tem essa planilha com pretensos clientes, com aqueles que já são clientes, e a dor deles, que é o que se faz na internet, que as pessoas tanto falam, persona, qual é a dor do seu cliente, o que ele está querendo, é você conversar, ouvir mais o seu cliente e fazer assim. A gente faz isso no escritório, por meio de planilha também, tem um controle sim, por meio de planilha na recepção, e tem um sistema de gestão do escritório. Poderia colocar tudo no sistema de gestão? Poderia. Mas lá na planilha, o que eu faço? A gente põe aquele filtro, né? Você deve ter colocado na sua também o filtro. E a gente coloca a data. Qual foi a sacada? Para ficar mais simples para minha secretária e para o estagiário. 10 clientes entraram hoje, Fernanda. 5 converteram, 5 fecharam. Não importa se ele já era cliente ou se ele não é. Sobraram 5 clientes. Esses 5 clientes, eles não fecharam. Mas a gente já coloca a data para entrar em contato e o que tratar com esse cliente quando entrar em contato. Então, todos os dias, pela manhã, a primeira coisa que se faz é filtrar aquele dia. Porque daí já vem as pessoas que têm que entrar em contato. Ou por telefone, ou por meio de WhatsApp. E já tem a tratativa. Porque naquele dia, você está sentindo a dor do cliente, então você já consegue entender melhor naquele exato momento. Eu vou ligar para ele daqui 15 dias e vou tratar sobre isso e isso. Daqui 15 dias você liga para o cliente ou faz contato pelo WhatsApp, perguntando daquela dor de 15 dias atrás. Dificilmente esse cliente não converte com você no dia que você entrar em contato com ele.
Sim, é porque o que que acontece? Eu sempre dou esse exemplo, né? Imagine que você vai numa loja, aí você tá namorando um óculos. Um óculos de sol, tá namorando, não sei o quê, mas aí você fala assim, ah, não tô podendo gastar, não sei se eu quero, se eu não quero. Aí passa, né? Lá a loja faz um pré-cadastro de que você foi lá, o código do óculos que você se interessou. Daí 3 dias a vendedora te liga. Fernanda, eu tô passando aqui pra te falar que aquele óculos que você gostou tá aqui te esperando. Você não quer vir experimentar de novo pra você ver se deu certo, se gostou? Você vai falar assim, poxa, a vendedora me ligou, eu vou voltar lá de novo para eu experimentar esse óculos. Então, se ela talvez não me ligasse para poder saber se eu gostei, se eu quero experimentar de novo, eu não ia nem lembrar desse óculos, mas a partir do Não momento que ia ela lembrar. liga, que ela me lembra, e daí eu quero voltar lá para poder experimentar o óculos. É a mesma coisa na advocacia, a gente não pode deixar os pretensos clientes soltos. A gente tem que ter um acompanhamento, combinar. A partir do momento que você fala, Amanda, você vai pensar? Que dia que eu posso entrar em contato de novo? Quantos dias você precisa para conversar com a sua sogra, para ver se vocês vão fechar o contrato? Deixar isso documentado para você realmente voltar lá, se comunicar com o cliente. Eu tenho Quando, uma planilha quando também. se faz isso, você otimiza tempo. Olha só, você otimiza tempo, porque senão você ia estar fazendo daqui 15 dias, se esse pretenso cliente disse para você, ah, acho que uns 10 dias, 15 dias. Se você não fizer isso, daqui 10 dias, 15 dias, você ia estar fazendo estratégia para poder chegar nesse mesmo momento com uma outra pessoa, sendo que esse já está quente. Já está quente, já está aquecido, já teve o contato com você, alguma Exatamente. experiência. Exatamente. As pessoas não entendem o seguinte, que o que se propaga hoje na internet, em marketing, tem que fazer no offline. Né? Tem Perfeito. que fazer no offline, tem que fazer no offline. Você tem que estar na internet, mas você também tem que estar com seu cliente. Se você não estiver com seu cliente, você vai perder o seu cliente, possivelmente. Porque ele tem que ter uma experiência positiva com você, um contato, uma escolha, enfim. Outra coisa, né? Eu tenho uma planilha que depois, quem quiser, eu já compartilhei ela aqui, mas quem quiser eu compartilho, porque ela vem assim, ó, né? Surgimento de clientes. Daí eu divido a coluna. Ah, Instagram, não sei o quê. Veio do Google Ads, veio de indicação do próprio cliente, veio de indicação de outro advogado, veio de parceria. Eu vou colocando, né? Por quê? Qual que é o objetivo com isso? Para você no final do mês olhar e falar assim, olha, me rendeu mais clientes esse mês de indicação dos meus próprios clientes. É Me porque eu rendeu do coloco Instagram. na família, entendeu? Eu coloco tudo na Isso, quem veio e aí eu crio os filtros, né? isso mesmo. Que E aí a daí gente tem essa noção. Hoje, inclusive, uma cliente procurou, uma pretensa cliente, né? Aí eu perguntei, ah, prazer e tal, você pode me falar de onde que, como você chegou até mim, o meu trabalho? Ela falou assim, do YouTube. Eu nem acreditei. Eu falei, nossa, olha aqui o YouTube, né? Já dando porque errado. Ela falou assim, eu assisto todas as suas aulas e não sei o quê, enfim. Então você consegue depois, no final do mês, o quê? Bom, indicação do próprio cliente está funcionando, eu vou estimular meus clientes a me indicarem mais. Nossa, o YouTube esse mês não foi tão bom assim, então eu vou investir mais no YouTube. Então você consegue ajustar os setores que você precisa melhorar e exatamente. cultivar os setores que te retornam aí com muitos clientes para sua advocacia. Isso se chama na gestão indicadores. Você precisa medir, você precisa ter números, né? Então, assim, planilhar ou um sistema de gestão para quem já tem, existem sistemas de gestão, perdão, gratuitos também, né? Existem sistemas gratuitos, mas uma planilha de Excel com as colunas, aí com os nomes das informações que você mais precisa, nome do cliente, número de processo, basta você fazer uma planilha só. Você não precisa nem ter muitas, né? Mas se você colocar tudo na mesma planilha, eu não estou conseguindo enxergar comentários. Se tiver pergunta, eu te falo. Tem um aqui, o Murici perguntou: será que o cliente deu like? É porque o Murici, ele é meu aluno e ele assiste todas as aulas. Daí a gente está na aula do YouTube, ele fica assim, gente, dê likes. Aí ele tá perguntando: será que o cliente deu like? Você coloca aí, você pode fazer uma planilha só, nome do cliente, processo, prospecto, origem, né? De onde ele veio, se foi indicação, se foi internet, qual o meio da internet que ele veio, telefone, endereço, e-mail. Coloca as principais informações ali do cliente. E data para retornar status, né? E dor, o motivo que te procurou, porque daí você tem uma noção. E por que é legal planilha? Além de ser prático, barato, gratuito, tá ali no Excel para você fazer, você consegue filtrar pelo nome do cliente, você consegue saber quantas vezes esse cliente te procurou, você consegue saber a última vez que esse cliente te procurou.
E tempo para fazer isso? Nossa, eu vou ter que fazer isso? Vai, porque não adianta você saber direito se você não tiver cliente. E você Sim. precisa cuidar do cliente, você precisa ter relacionamento com o cliente, né? Você precisa entender da sua advocacia. Depois, eu acho que o mais importante não é você terceirizar a gestão da sua advocacia, é terceirizar o peticionamento, terceirizar a audiência. É mais fácil você terceirizar o que é tema jurídico do que é tema de gestão. Se um dia você Sim. tiver que escolher entre ser gestor da sua advocacia e ser um advogado que peticiona, que faz audiência, que faz o operacional, você terceirize o operacional, mas não terceirize a gestão da sua advocacia. Perfeito. E outra coisa, para quem está começando, o ideal é que você comece mesmo no manual, no Excel. Sim. Mariana é minha aluna. Depois me pede por e-mail que eu te encaminho todas as planilhas. Também quem quiser pode me pedir pelo Instagram que eu encaminho as minhas planilhas aí. Mas o que é o legal quando você faz a sua própria gestão pelo Excel? Vários fatores eu considero como positivo. Primeiro, você diminui os custos. Se você tem poucos clientes, não tem necessidade de você investir num software nesse sentido, né? Segundo ponto, a partir do momento que você manualmente vai inserindo as suas informações e você constrói a sua gestão, a sua planilha do Excel, você aprende a administrar o seu escritório. Para lá na frente, quando chegar o momento de você ter um software para gestão, você tem condições de administrar, porque primeiro você entendeu como funciona um escritório. E quando eu falo escritório, gente, eu não estou falando de escritório físico, tá? Eu estou falando de escritório Falando independente aqui, a gente de não um está falando geral. física. Olha só, quando você coloca as informações numa planilha, uma folha de papel, gente, escrito à mão, que seja, mas você coloca todas as informações de tudo que acontece, igualzinho caderneta, né? Tô comprando isso daqui, vou anotar todos os meus gastos do mês. Façam isso com a sua advocacia. Apareceu tal cliente para falar disso, veio de tal lugar. Apareceu o cliente 2 para falar disso, veio de tal lugar. Chega no final do mês, senta e faz uma peneira. Olha, da onde que vieram os clientes, o que mais eles procuraram, você, quem que indicou, como que eles te acharam, isso que a Fernanda detalhou muito bem. E quando você faz isso, você percebe que a mágica acontece. Aí você tá ali procrastinando, não procrastinando, mas você tá patinando, perdão, você tá Porque patinando. você não sabe por onde começar, de repente você não sabe o que entrou, você, de repente você Exatamente. está gastando todo o dinheiro que entra. Exatamente. Mas quando você faz isso no primeiro mês, ou na primeira semana, gente, que seja, porque uma semana fazendo isso faz diferença. No final, você vira e fala: Meu Deus, eu tenho cliente que me procura. De repente, o teu problema não é não ter cliente, de repente, o teu problema está sendo que você Má precisa gestão. melhorar a sua técnica para converter aquele cliente. De repente, você precisa se encontrar no seu nicho de atuação. De repente, você precisa é, o problema é outro, não é o que você está pensando. Porque às vezes a pessoa pensa que não tem Sim. cliente. Não é que ela não tem, ela tem, as pessoas procuram ela. Anota quantas pessoas te procuram. Quantas pessoas tiram dúvida com você? Quantas oportunidades você perde de dizer que é advogado? Mas você precisa anotar, organizar seus processos, né? Hoje já está quase, aqui já está tudo PJE. Eu tenho alguns processos físicos ainda, mas eles já estão sendo digitalizados. Mas você precisa organizar arquivo, organizar o funcionamento. Quem trabalha com você, se você trabalha sozinho, como eu trabalhei durante muitos anos, qual é o seu horário de trabalho? Qual é o horário que você peticiona? Qual é o horário que você atende? Qual é o horário que você faz audiência? Qual é o horário que você vai no presídio? Qual é o horário que você tira para tomar um cafezinho para dizer para alguém que você é advogado? Entendeu? Porque a prospecção também, ela é no offline e você, se você quer ter clientes e atender como advogado diretamente, você precisa, no seu local, principalmente ser autoridade, né? E aí ser autoridade demanda você postular verdadeiramente. Então, para tudo isso, você precisa se organizar. Então, gestão nada mais é do que organização da sua advocacia. Organização independente, mais uma vez, dela ser física ou dela ser online. Agora, não dá para ser 100% online. Porque pessoas existem, processos existem, entendeu? Então, você está no online. Mas se Sim. você advoga também no offline, se essa advocacia existe aqui, ela nunca vai ser 100% online. O online é mais uma ferramenta para que a sua advocacia aconteça. Outra coisa, quando você faz esse filtro que a gente comentou aqui, né, dos clientes que passaram pelo seu escritório, faz uma triagem para você entender se esse cliente converteu ou não, você consegue mensurar por que esse cliente não fechou comigo. Será que eu estou precisando ser um pouco mais flexível?
Ah, é a questão do pagamento. Eu preciso flexibilizar melhor, exigir uma entrada, talvez parcelar um pouco mais. É porque ele não entendeu certinho o que eu posso fazer para ajudá-lo, como eu vou solucionar o seu problema. É porque ficou alguma dúvida que não foi esclarecida. É porque ele não recebeu tanta atenção assim. Então Entender você consegue qual é o que mensurar. está precisando tratar. Você consegue Oi? saber. Quando Isso. você consegue saber onde que está o motivo e você consegue sanar ali, ó, direto, sem perder tempo. Quase que Exatamente. Então, você fazendo esse filtro, você consegue entender. Bom, e aí a gente pode fechar? Igual essa semana, né? Que eu estava conversando com uma cliente em tratativas e tal, ela gostou muito de mim, me acompanha pelo Instagram, confia em mim 100%. Ela falou: ai, doutora, eu quero fechar. Só que aí eu dei o prazo para ela de 5 dias. Quando eu fui retornar, que ela estava assim, já querendo fechar no mesmo dia. Quando eu fui retornar, que eu conversei com ela, porque eu estabeleci o prazo, 5 dias eu vou voltar a conversar com ela, né? Quando eu conversei, ela falou, doutora, eu vou te falar a verdade. O problema é que eu sou brigada com a mãe dele, tá? Eu não converso com a mãe. O dinheiro tá com ela e ela não quer liberar o dinheiro. Parece que o moço recebe aluguel de uma casa que ele tem, né? E ela tava pegando o dinheiro do aluguel, não tava repassando pra Nora. E ela falou, e aí, doutora, o dinheiro tá com ela. O que eu vou precisar que você faz? Que você corre lá para atender ele antes da visita para já prepará-lo, né? E não, o que aconteceu? Eu fiz toda uma logística para atender ele, explicar, para que ele conversasse com a mãe e pedisse para ela me repassar o dinheiro do aluguel. Mas é isso. Se eu não tivesse dado essa atenção para entender se ficou alguma dúvida, se tinha mais alguma coisa que eu poderia fazer, talvez ela não tinha se aberto para me contar esse problema que ela é brigada com a mãe, que a mãe estava segurando o dinheiro, entendeu? Então você consegue fazer a gestão. Tá me procurando 10 clientes por dia, eu tô convertendo 5 em contrato. Tá me procurando 10, tá convertendo só 2. Onde que tá o erro aí? Por que que eu não tô conseguindo converter? E aí você consegue administrar o seu escritório e ajustar o que precisa ser ajustado. assim, para deixar claro para as pessoas, tá, mas qual a importância disso? Qual é a finalidade disso? Vou. É porque as pessoas gostam muito de falar de dinheiro, né? Quanto que ganhou, mas quanto que isso vai me dar? Então vamos lá, vou falar de dinheiro, né? E aí eu vou falar da minha realidade e da minha vivência. O que que isso muda? Eu sou advogada, eu vou ficar gastando o meu tempo. Não, você não está gastando seu tempo, não, você está ganhando dinheiro. E vou te explicar por quê. Todo esse período de pandemia, que um monte de gente fechou o escritório, fechou as portas, ficou desesperado, não sabia o que fazer, eu não fechei meu escritório um dia. Meu escritório ficou aberto, se pagou, entendeu? Tá pago até durante muito tempo. Então, assim, mas por quê? Porque tem gestão. Porque tem gestão, porque tem administração do que Você entra. estava preparada para enfrentar esse momento, né? Eu não sabia, eu não estava preparada para uma pandemia, porque ninguém está preparado para uma Não, porque pandemia. você faz gestão. A Mas partir do momento que você faz gestão, você está preparada para esse tipo de situação. exatamente. A minha advocacia está preparada para isso, porque ela se paga, entendeu? Ela se paga. O que entra é caixa dela. Então, você faz a reserva financeira da sua advocacia, entendeu? Que não pode parar. Eu digo que a advocacia ela tem que ser igual ao Facebook, principalmente a criminal, porque não para. Pode ter a pandemia que for, mas está tendo problema, está tendo bronca, está tendo BO e o advogado está trabalhando. É ou não é? Com Para o certeza. judiciário, para o PJE, para tudo. Para o problema da advocacia criminal, eu não parei de trabalhar. Não parei também. Entendeu? Não Pelo parei. contrário, parece que na pandemia eu trabalhei mais ainda. Exatamente, eu trabalhei muito e não tive perrengue de tipo assim, o custo do escritório, o custo disso. Por quê? Por conta da boa gestão e da boa administração do escritório. Então, é muito importante que você faça isso desde o início da sua advocacia, porque se você não tiver gestão, olha, não importa qual área que você vai atuar, não importa se você tem escritório físico ou não, você já está fadado ao fracasso. Não, não, não. Uhum. Se você não faz um bom planejamento estratégico da sua advocacia, qual caminho seguir e assim, traçar e seguir. Hã? Acho que travou, né, Voltou? pessoal? Voltou. Voltou? Tinha travado, mas Voltou? voltou.
Porque, infelizmente, quando a gente está lá na faculdade, ninguém pergunta quem vai ser advogado, né? Pergunta quem vai ser juiz, quem vai ser doutor. Concurso. Vocês estão aqui para qual concurso mesmo? É sempre essa pergunta que é feita lá no primeiro dia de aula. Exatamente. Mas uma coisa eu digo, pegou tua carteirinha, tá começando, começa organizando tua vida, faz uma planilha, anota tudo, anota o cliente que entra, de onde que ele vem, quanto que custa, quanto tempo você gastou para fazer esse processo. Ah, mas eu vou só anotar. Anota, converteu, fechou contigo, usa o primeiro para te saber quanto tempo você gasta para fazer aquela peça, quanto tempo que você gasta para atender aquele cliente. Vai anotando, isso se chama timesheet, que é você, daqui um pouco você pode cobrar por hora. Não é verdade? Ah, às vezes eu vou atender um cliente só para fazer análise processual e aí você pode, ele não vai, você já sabe que ele não vai fechar com você, mas de repente ele quer uma análise daquela situação. Por quê? Porque às vezes ele está respondendo um processo não aberto, é uma investigação defensiva, é um inquérito policial, não é verdade? Que ele pode, de repente, não tem advogado contratado e ele te contratar por hora. Mas aí você sabe cobrar por hora? Quanto que custa a sua hora? Sim. Uma outra dica que eu gosto de dar, que foi um dos temas. Deixa eu só dar um oi aqui para o doutor Assir. Parabéns pela live, gestão é essencial e poucos ensinam. Parabéns. Doutor Assir, ele é presidente aqui da OAB em Franca. Tenho tamanha Ah, admiração. legal! Mas um ponto que você falou também, né? Já o tópico lá no início que você abordou foi a questão da gestão de tempo, né? Uma coisa que eu sempre ensino os meus alunos é o seguinte: quando a gente está começando, a gente não tem noção da complexidade dos pedidos, quanto tempo eu vou gastar para realizar. Então, partindo aqui para a execução penal, qual que é a dica que eu dou para realizar essa gestão de tempo? Por exemplo, o seu cliente pediu para você a remissão da pena. Bom, para a remissão da pena, geralmente eu ligo na unidade prisional, peço a grade de trabalho, demora 40 dias para vir essa grade de trabalho, retornando eu peticiono no processo, aí depois eu tenho que analisar o cálculo feito para o juiz, vejo se está correto, se está correto, ok. Se não está correto, eu faço a retificação. Então eu anoto todos os passos que eu gastei para protocolar aquele pedido do meu cliente, quantos dias demorou e tudo mais, por quê? Aquilo vai virando uma rotina com o tempo. O próximo cliente me procurou é remissão também. Eu olho lá e sei No qual que é a gestão, o processo, passo a passo que eu segui. Por sabe como, exemplo, no oi? processo, sabe como que chama isso no processo de gestão? Você Ah, anota passo a passo, chama 5S, que é você procedimentar. É você anotar como que fazer o pedido de remissão. Atende o cliente, depois liga na unidade prisional, depois faz o quê? Colocar tudo que você tem que fazer na ordem e a coisa mais simples do mundo é mapear. De forma que todos os seus procedimentos estão mapeados e escritos. Qualquer pessoa que vá trabalhar com a Fernanda dá a pastinha que tem todos os procedimentos. Como faz uma remissão? Pega lá o arquivo lá do pedido de remissão. Vai estar lá todo o passo a passo, com o telefone, com quem que fala, o que que faz, qual é a peça. Isso é mapear o processo de gestão. sim. E aí a gente consegue mensurar. Então, a próxima vez que o cliente me procurar, eu já sei, não, esse pedido aqui é complexo, porque eu tenho que ligar na unidade, demora 40 dias para vir. Aí o cliente me procurou por um tratamento médico, eu tenho que ligar na unidade prisional. Primeira tentativa, liguei hoje, não consegui falar. No segundo dia, liguei 3 vezes, aí eu consegui falar. Então, eu sei a complexidade, o quão se aproxima do resultado pretendido, quanto tempo eu vou gastar, enfim. Isso fica muito mais fácil de você mensurar as próximas vezes que os clientes te procurarem, entendeu? Então, você faz esse mapeamento para fazer a sua gestão de tempo. Nossa, para mim é mais vantajoso pegar pedidos de remissão, porque o protocolo tem que aguardar 40 dias, nesses 40 dias eu consigo captar mais clientes. Então, você faz a sua gestão de tempo para você se organizar e conseguir administrar o restante do seu escritório. É porque você começa a ver você começa dentro daquela área que você atua, perceber quais são os procedimentos, quais são os processos que você consegue fazer, que você consegue organizar e otimizar, e aquilo que é mais vantajoso para sua advocacia também. E aí você tem a opção de escolha, não é que você tem que escolher só o que dá lucro, mas você tem a opção de escolha dentro daqueles procedimentos, daquela sua rotina de trabalho. Uhum, E saber o que escolher saber o que escolher é muito importante. com certeza. Oi, Bruno, tudo bem? Grande criminalista também. Deixa eu dar um oi aqui. Deixa eu ver se teve alguma pergunta por aqui.
Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Ah, tá. Enquanto isso que eu procuro aqui, se teve pergunta, Amanda, vamos falar a questão de programas. O Fagner, mas para quem está começando e nunca fez certos procedimentos, não vai saber mapear o procedimento. Mas é por isso que eu estou falando, é justamente para esses colegas que estão começando agora. Apareceu o primeiro caso, é desse primeiro caso que você vai mapear. Você vai fazendo a sua gestão de tempo. Eu gasto X horas para poder fazer tal pedido. A Amanda vai gastar Y horas. Então, é por isso que você vai fazer a sua gestão de tempo. Conforme for surgindo os seus primeiros clientes, você vai mapear isso. É muito importante deixar claro o seguinte: veio o seu primeiro cliente, mapeia tudo. Desse primeiro cliente que você mapeou, você vai ver onde você perdeu mais tempo e o que você pode otimizar de tempo, de custo. No próximo cliente, quando você pegar o procedimento que você mapeou, a ideia da gestão não é você fazer igual. É você fazer diferente do que você fez na primeira vez. Você tem que fazer melhor. É o princípio da eficiência. Mais rápido, é eu ser melhor do que eu fui ontem. As pessoas pecam quando elas querem ser melhor do que o outro. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. Então, você vai ter o procedimento. Você vai pegar o seu procedimento que você mapeou ontem e hoje você vai ter que fazer de novo para outro cliente. Então, você vai pegar esse teu procedimento que você fez e melhorar ele. Você vai falar assim, tá, eu tenho que fazer isso aqui de novo, esse pedido de remissão de novo. Mas, olha, eu liguei em 2 lugares, bastava eu ligar nesse aqui. Porque na primeira vez que você tentou fazer e demorou mais, na segunda você já sabe algumas coisas onde você, né, otimiza, onde você melhora. E aí você muda aquele seu passo a passo, né? Você já atualiza ele. Quando vier o terceiro cliente, que for o mesmo procedimento, você vai melhorando ele. Muito mais preparado. Cada vez mais você vai melhorando. E isso é fazer o processo de gestão. É cada vez que você tiver que fazer o procedimento, você pega aquele passo a passo e melhora ele. Porque você vai melhorando. Não tem como você não... Se você está fazendo repetidas vezes, você vai melhorar. Então, é exatamente isso. É o seu primeiro cliente? Mapeia. Mapeia. Não tenho nenhum cliente. Então, vai lá e estuda o procedimento. Ele está lá no CPP, audiência de instrução. Quando eu vou fazer uma audiência de instrução, pega lá o 400, mapeia ele. Esse ato, esse ato, esse ato, esse ato. Quando chegar o seu primeiro cliente, eu tenho certeza, estou profetizando isso na sua vida. Entendeu? Que amanhã vai chegar o seu primeiro cliente. Então, se eu fosse você hoje da meia-noite às 6 da manhã, estudava 400 do CPP. Porque amanhã vai aparecer um cliente para te contratar para uma audiência de instrução. Tá todo mundo doido que tá voltando agora, né? Depois do dia 20, audiência. E aí você vai mapear. E aí, quando chegar o seu primeiro cliente, você vai comparar o processo dele, a audiência de instrução, com aquilo que você mapeou, que você estudou. E aí você vai falar, opa, mas olha, aqui era isso, aconteceu assim. Então, você já tem algo diferente que pode acontecer e você já tem que se preparar para o segundo cliente que for vir, que você já vai fazer melhor, entendeu? Então, o processo de gestão, ele não é estático, ele não pode ser estático. Diariamente ele vai sendo melhorado. Conforme você vai executando ele, ele precisa ser um loop infinito. E você ir melhorando, melhorando, melhorando. Porque você vai melhorando tudo na sua vida. Sua qualidade de tempo profissional, sua qualidade de tempo pessoal. Não é verdade? A qualidade financeira, sua liberdade financeira. Existe liberdade financeira na advocacia? Existe sim, gente. Você só não pode pensar que tudo é seu ou que tudo é da advocacia. Mas você consegue programar a sua advocacia verdadeiramente e viver tranquilamente dela. E outra coisa, você não vai esperar ter o seu primeiro cliente para você pensar em gestão. Você vai criar as tabelas se você quiser. Eu compartilho com você as minhas tabelas que eu tenho no Excel. Por quê? Para quando esse cliente chegar, você estar preparado, você conseguir fazer a gestão. Da onde esse cliente veio, quanto tempo demorou para a gente fechar o contrato, qual que foi o mapeamento da tarefa que eu tive que executar para poder cumprir o objeto desse contrato. Então, não espere aparecer o primeiro cliente para você começar a pensar em gestão. Você tem que fazer a gestão para quando o momento certo chegar, você estar preparado. É uma empresa, né? É o cliente que entra para comprar alguma coisa, vai comprar serviço, ele não vai encontrar um objeto, ele vai encontrar um serviço, ele vai pagar por isso. Disso você precisa pagar contas, não é verdade? Você precisa prestar esse serviço, porque ele comprou um serviço de uma capacidade técnica específica, você tem que saber quanto que tem em caixa, então você precisa fazer girar aquilo ali. Você precisa fazer isso girar.
né? Isso ele vai entrar virtualmente, vai entrar fisicamente ali, se for um escritório físico, mas essa administração ela precisa acontecer. Ela Com precisa acontecer. certeza. E às vezes o teu problema não é que você não está postando no Instagram, não é que você não está postando vídeo, é que você não está olhando para o seu bolso, é porque você não está olhando para o seu tempo, é porque você não está sendo organizado com a sua agenda, é porque você não está mapeando os seus procedimentos, é porque você não está colocando numa planilha, né? Ah, não tenho dinheiro para sistema de gestão. Não precisa. Inicie numa planilha. Fiquei anos fazendo por meio de planilha. Uhum. Dia os processos no PJE está muito mais fácil, não é verdade? Você Sim, cadastra o tema do PJE, automaticamente te manda o andamento processual, mas com mapeie certeza. processos, mapeie de onde esses clientes estão vindo, não deixe esse cliente que já está aquecido ir embora. Com certeza. Amanda, nós temos praticamente 5 minutos para a gente encerrar. Eu que passou voando, né? Eu nem percebi. Mas para a gente encerrar aqui, eu queria que você desse sugestão dos softwares para gestão de escritório que você indica, que você recomenda para o pessoal que quer já pular de um outro nível, já conseguiu fazer a sua gestão por conta própria, já utilizou o Excel e agora precisa avançar um pouquinho aí o sinal. Eu vou dizer o que eu uso, né? Não sei se de repente vai ajudar. Eu uso, eu gosto, me atende porque ele vincula o andamento dos processos do site do tribunal, entendeu? Então, se o processo muda de mesa antes da intimação, antes de citação, antes de qualquer coisa, eu já tenho o andamento, a movimentação daquele processo e eu consigo eu já consigo mapear o que vai acontecer, quase que para a próxima semana, sabe? Olha, andou, já tá assim, eu já sei o que tem por vir. Eu uso o Astrea da Áureo, né? Eu já uso há um bom tempo, tá? Eu acho, esses dias até recebi um e-mail essa semana, final de semana, que tava com preço promocional para novos assinantes. Então, mas não é propaganda, eu pago para Né? vocês. A Então, gente só está indicando o que a gente eu só usa, tô gosta e recomenda, não é publicidade. exatamente, é o que eu uso e me atende, porque lá eu consigo colocar se é processo, eu consigo colocar o que é caso, né? De repente entrou um caso, fiz uma análise, fiz uma consulta, mas ainda não é processo. Você consegue fazer controle do financeiro, né? Ele te dá a movimentação do processo, ele cria histórico manual também, se já é cliente e você quer incluir ali. Você consegue do sistema de gestão enviar pelo WhatsApp o relatório também. Eu consigo baixar o relatório daquele histórico, porque eu vou adicionando junto com a movimentação que puxa do tribunal histórico e mando direto para o WhatsApp o relatório para o cliente, entendeu? Porque o cliente está ligando, você liga, você encontra, você atende, mas eu consigo dali vincular e mandar de repente um relatório do processo para o cliente que antes não precisa, tá, gente? Não é para apavorar. Ah, eu tenho que pagar isso, que eu preciso mandar esse relatório para o cliente. Não, você pode mandar numa mensagem do WhatsApp, tá bom? Se tem Com pouco. certeza. Você faz a sua planilha do Excel, precisou mandar o relatório, você mesmo vai lá, manda mensagem e Exatamente. consegue cuidar do cliente. Inclusive, além de mandar essas mensagens, né? Nossa, ó, o andamento do processo foi tal. Eu sempre com frequência pergunto: tem algo que eu possa fazer por você? Você está satisfeita com os meus serviços? Ficou alguma pendência? Porque isso demonstra preocupação e cuidado. Não é só mais um contrato que você fechou. Você tem que pensar que esse cliente pode precisar de você 2, 3 vezes. E a forma como você marca aquele cliente é o que vai definir se ele vai continuar com você e se ele vai indicar você para outros escritórios, né? Só tem que ter um cuidado, tá, gente? Quando a gente fala bem assim, ter cuidado com o cliente, atender o cliente, responder o cliente, tem um certo limite diferenciar daquela pessoa que de repente tá te perguntando, te sugando, te sondando, criando uma expectativa e não vai fechar. Você precisa ter um limite. Sim. Tá também fazendo você perder seu tempo, né? Você tem que ter esse limite, entendeu? Você tem que dar o checkmate para ele. E aí, vamos, É vai virar você que assume as rédeas do jogo. Você não vai deixar o cliente mandar, comandar, não. Você vai decide. dominar. Bom, Amanda, acho que a gente pode encerrar. Vai faltar 3 minutinhos aqui para bater 1 hora de live. Eu gostei muito de falar com você sobre gestão de Ai, escritório. Como a doutora Sir que entrou aqui comentou, é um assunto que a gente não estuda na faculdade, nós não vemos profissionais ensinando sobre gestão, a gente não vê, infelizmente, profissionais colocando isso em prática. Então, isso está muito ligado também ao sucesso ou fracasso da advocacia, porque se a gente não detém o controle, isso é capaz de fazer a gente desistir por achar que não está dando resultado. A gente não consegue administrar o tempo, a gente não consegue administrar o financeiro
E por mais que muitos são resistentes em falar sobre isso, a advocacia, ela de certa forma é uma empresa e você precisa estar preparado para administrar isso. Então, eu Exato. quero te agradecer imensamente pela sua humildade de você vir aqui, compartilhar suas experiências e conversar com os meus seguidores, viu? Eu que agradeço o convite, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada a todos que te seguem. Obrigada aos seus alunos que estão aqui. Fico muito grata. Sou uma profunda admiradora sua e do seu trabalho. Você sabe disso. Estou sempre à sua disposição, tá? E mais uma vez, muito, 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 muito obrigada. Tá? Obrigada. Boa noite, pessoal.